Bom, pessoal, compartilhar um pouco da minha história com vocês. Eu ingressei como estudante, minha vida de estudante, em 1989, numa escola particular aqui de Porto Alegre. E na época, meus pais estavam se separando, mas mesmo assim a gente tinha uma situação financeira considerável. A gente estava dentro do que se chamava de a classe média brasileira. E para quem nasceu depois do início dos anos 90, ou não lembra daquela época, a gente enfrentava um momento de hiperinflação no país. E a cada governo que assumia o poder, tentava criar novas medidas, novos pacotes econômicos para tentar conter um pouco daquela inflação. Para vocês terem uma ideia, aos 13 anos, aos 10 anos, desculpa, em 1993, eu já tinha conhecido 5 programas econômicos diferentes. Eu lembro que nessa época, quando uma família recebia o salário daquele mês, a gente tinha que sair correndo para o supermercado para fazer o rancho do mês, porque se deixasse para a semana seguinte ou para 15 dias, aquela família perdia completamente o poder de compra que ela tinha. E foi nessa época que o título de classe média da minha família começou a ser ameaçado. O meu pai tinha saído da empresa que ele tinha trabalhado por 20 anos como publicitário e pegou a indenização dele e investiu no sonho da vida dele naquele momento, que era a construção de um restaurante. Ele só não calculou muito bem que ele não entendia nada do negócio de alimentação. E o restaurante acabou fechando as portas antes mesmo de abrir. A minha mãe também teve algumas tentativas frustradas na área de empreendedorismo. Então era um período muito complicado para se empreender, né, naquele período. E mais ou menos por essa época, 1994, que foi o ano de entrada do Plano Real, que ajudou a estabilizar um pouco a economia, foi o ano que o Brasil conquistou o tetracampeonato e que infelizmente a gente perdeu, o Ayrton Senna. Foi nesse fatídico 94 que eu repeti de ano pela primeira vez na vida. Eu estava na 4ª série e lá pelo meio do ano eu comecei a me desinteressar pelas aulas. Eu lembro que eu chegava na aula e da forma que eu abrisse o caderno, eu escrevia. Não importava se ele estava de cabeça para baixo, se estava na ordem certa, na página certa, do jeito que eu abria, eu escrevia. E lá pelo final do ano, claro, depois de muita bronca, a professora chamou a minha mãe e disse: olha, o Eduardo é um menino bastante inteligente, mas ele não realiza nenhum exercício que é proposto. O que a senhora acha? Eu devo passar ele para a 5ª série? Ou eu devo fazer com que ele repita de ano? E eu imagino o desgosto que a minha mãe devia estar sentindo naquele momento, né? Já não bastasse todo o problema econômico que era manter os filhos numa escola particular, o Eduardo ainda estava repetindo de ano. E ela pediu à minha professora que, se eu não tivesse mérito, se a professora julgasse que eu não tinha mérito, que a professora devia me repetir de ano. E foi assim que, em 1995, eu conheci novamente a 4ª série e conheci o sistema público de ensino. Eu fui para uma escola pública. Por sorte, eu acabei indo para uma escola de ensino público bastante boa, ficava perto da minha casa, e fui me adaptando àquela nova sistemática que era o ensino público. Mas não era só o ensino público, não era só o ensino, desculpa, da escola pública, que era um perigo para um estudante naquele momento. Eu sempre lembro de uma história de um colega que eu tinha, que estava começando a se envolver com uma organização que promovia o tráfico, na época, e um dia ele me chamou e disse: olha o que eu trouxe. E era uma arma, uma pistola calibre 22. Ele mostrou na mochila dele, e eu, como qualquer criança, fiquei curioso e pedi para pegar aquela arma, para eu ver como é que funcionava. Ele me emprestou aquela arma, era inverno, eu lembro que eu botei a arma dentro do casaco, fui em direção ao banheiro da escola. Chegou no banheiro, eu tirei o pente, coloquei de volta, engatilhei, mirei numa portinha do banheiro e atirei.
E, por sorte, não tinha ninguém ali. E, por sorte, também não tinha uma bala naquele cano de arma. Porque se tivesse, saiu um menino daquele banheiro e eu não vi que ele estava ali. Eu olhei e, à primeira vista, não vi que ele estava ali. Imagina se a arma tivesse com a bala ali dentro. O que poderia ter acontecido com o menino e com a minha vida? Mas, fora isso, o meu ensino fundamental foi tranquilo. Tranquilamente chato, como é para a maioria dos estudantes do ensino público. Eu enfrentei greves, como todo aluno enfrenta. Enfrentei professores mal remunerados e, por isso, desmotivados. Enfrentei falta de estrutura, mas, fora isso, estava tudo certo. Até que chegou o ano de 1999, e agora eu estava entrando no ensino médio. E eu me sentia o adulto agora, estava com os hormônios todos, a flor da pele, né? Só que chegou o ensino médio e eu ainda não tinha aprendido a estudar. Eu não conseguia estudar. E, mais uma vez, ao final daquele ano, eu acabei repetindo. Eu estava repetindo agora pela segunda vez, e a primeira na escola pública. Só que agora eu não era mais uma criança. E agora eu precisava correr atrás de algo que me trouxesse uma responsabilidade. Por isso eu resolvi procurar um estágio. E aquilo funcionou bem para mim, funcionou muito bem, e eu consegui seguir com os meus estudos e continuar estagiando até 2002, quando eu comecei a trabalhar numa loja, num regime de 8 horas por dia. E aí eu acabei me tornando um zumbi naquela época. Eu lembro que eu acordava às 7h30 da manhã, eu ia para a aula, estudava, voltava meio-dia, ia para casa, almoçava, ia para a loja, chegava às 2 horas na loja, ficava até às 10, 11 horas na loja, saía, voltava para casa, jantava e só dava tempo de dormir, porque amanhã começaria tudo de novo. E chegou lá por setembro, outubro daquele ano, eu pensei, bom, já estou com as faltas estouradas, vai ser muito difícil conseguir atingir a nota que eu preciso, eu vou desistir de novo. E eu abandonei meu 3º ano de ensino médio e saí da escola. Passados 1, 2 semanas, uma professora foi na loja onde eu estava trabalhando e disse, Eduardo, volta, tu vai conseguir. E eu tentei argumentar com ela que eu já estava matematicamente reprovado, mas ela disse, não, eu acredito em ti e tu vai dar um jeito e tu vai conseguir. E eu voltei e acabei me formando no ensino médio naquele ano. A minha irmã sempre conta uma história que é muito engraçada, que diz que quando chamaram meu nome no palco para receber o diploma, a menina que estava sentada atrás dela disse, eu não acredito que esse cara se formou. E foi com essa imagem que eu deixei o colégio, com mais sorte do que juízo. Bom, vida que segue. 2004, eu consegui ingressar numa universidade, numa escola superior, para começar os meus estudos em publicidade e propaganda. Na época, a URGS eu nem tentei, porque eu tinha certeza que eu não passaria nem perto com o histórico escolar que eu tinha. Quem diria, hein, hoje já está aqui, né? Mas aí a minha vida como estudante, ela mudou da água para o vinho. Como eu estava num lugar que tinha estrutura, eu passei a gostar de estudar. Eu realmente entendi o que era estudar. E aí eu me tornei um nerd na época. Agora é moda, né? Mas na época eu me tornei um nerd, um CDF. Eu lembro que eu conseguia estudar, ia super bem nas provas e acabei virando referência, inclusive, para os meus colegas. Ajudando os meus colegas na época de prova. E eu sempre dava um jeito de chegar mais cedo, antes das provas, para conseguir ajudar eles, né? E na época eu consegui ser bolsista, eu fiz projeto de iniciação científica, eu fui monitor nas cadeiras de computação gráfica das aulas, tudo isso ainda juntamente com o estágio que eu fazia, que era de 8 horas ou mais na época. Quem trabalhou em agência de publicidade sabe como é que funciona isso. E mesmo assim, eu tinha um excelente desempenho escolar. Me formei
E lá por 2011 eu resolvi que eu queria continuar estudando. E na época eu já trabalhava também, eu disse, bom, agora eu vou tentar me aventurar um pouco pelo ensino online. Nessa época eu conheci o promissor mercado do ensino à distância no Brasil. Eu lembro que eu estava pesquisando algumas aulas na internet, no YouTube, e achei o canal de um professor que tinha colocado uma série de aulas ali, gratuitamente, para qualquer um que quisesse chegar e assistir pela aula dele. Assistia, e eu me senti tão tocado com aquilo, eu achei tão legal aquilo, e claro, a qualidade não era tão boa, mas eu queria ajudar aquele cara. E ele era casualmente aqui da mesma cidade que eu, de Porto Alegre. Então eu entrei em contato com esse professor, a gente combinou um café, e a gente começou a desenvolver um projeto juntos. Só que ele acabou lá pelas tantas desistindo, que ele não quis levar aquela ideia adiante, mas eu não queria deixar aquele projeto morrer. E foi aí que, em 2011, juntamente com a Juliana, a gente fundou o aulalivre.net, que é um portal de educação à distância, focado na preparação de jovens para o vestibular e para o Enem. Na época era apenas um projeto, e a gente não tinha dinheiro algum para começar esse projeto. Então, estavam começando a se popularizar a questão das startups, e a gente foi atrás da ideia de investidores anjo, e a gente descobriu que, quando não se tem um protótipo, quando não se tem nada que seja mensurável, o investidor acaba fugindo de ti. Então, a gente parou, pensou o que a gente poderia fazer para colocar aquela ideia no ar. E, para isso, a gente reuniu mais 4 outros sócios, loucos, que também embarcaram junto com a gente nessa, e deram corpo ao primeiro protótipo que a gente ia ter do nosso portal. E com ele, a gente lançou um curso completo de revisão para vestibular e Enem, totalmente gratuito, acessível na nossa plataforma. E o objetivo desse curso, na época, era testar a aceitação do público e ver se os alunos iam gostar do que eles estavam vendo ali. E o pessoal gostou bastante, inclusive. Em pouco mais de 6 meses, a gente estava batendo a meta de 100 mil usuários inscritos na nossa plataforma. E não parou por aí. Na mesma época, a gente conseguiu ingressar, em primeiro lugar, na incubadora de negócios, da SPM, e também fomos os vencedores da 12ª Maratona de Empreendedorismo da URGS, algo que me dá bastante orgulho. A gente estava indo tudo muito bom, tudo muito bem, só tinha um pequeníssimo problema na época. A gente não estava conseguindo tornar o Aula Livre sustentável. Não estava conseguindo fazer esse projeto andar com as próprias pernas. E lá pelo meio de 2013, quando a gente estava muito próximo de fechar as portas, a gente descobriu um programa que o governo tinha na época, chamado Startup Brasil. E aí a gente acabou aplicando para esse programa e fomos aceitos para participar da primeira turma do Startup Brasil. E fomos acelerados no Rio de Janeiro por 6 meses, numa aceleradora focada em negócios sociais com mais outras 5 empresas. Quando a gente voltou de volta para Porto Alegre, a gente conseguiu corrigir o nosso modelo de negócios e, a partir de então, a gente passou a oferecer cursos a preços extremamente populares, para que cada aluno de escola pública tivesse condições de poder estudar com a gente também. Em dezembro de 2016, enquanto eu faço essa palestra para vocês, a gente já reúne no aulalivre.net mais de 700 mil alunos cadastrados, e a gente mantém um canal no YouTube da nossa empresa também, que distribui uma série de aulas gratuitas e já tem mais de 700 mil inscritos também, além de mais de 50 milhões de visualizações de aula. Mais ou menos na mesma época que a gente fundou o Aula Livre, com a popularização da internet de banda larga e das plataformas de vídeo, diversas outras empresas de MOOCs, como se chama, né, surgiram, ajudando também essas pessoas a estudar online, como é o caso do Khan Academy, da Udacity, do Coursera e o próprio TED, que trouxe esse formato diferente de conteúdo para vocês.
Em 2013, o próprio YouTube lançou o seu braço de educação, que é o YouTube Edu. A gente fez parte da primeira leva, quando eles lançaram. Eu sou aquele rapaz ali, mais ao canto. E eles reuniram os principais produtores de conteúdo do Brasil dentro de uma única plataforma totalmente gratuita e acessível a todos, né? Quando me chamaram agora para participar aqui, para falar para vocês sobre o meu histórico de vida e falar principalmente sobre educação aqui no TED, eu cheguei a questionar se eu seria a pessoa mais indicada para vir aqui para falar sobre isso. Não só por não ter nenhuma formação na área, mas principalmente por ter aquele péssimo histórico de educação como aluno que repetiu por 2 vezes e abandonou a escola no 3º ano. Mas aí eu passei a revisitar a minha vida inteira e eu percebi que a educação, ela sempre teve presente na minha vida como algo central, como um norteador na minha vida, para qualquer coisa que fosse. E aí eu percebi também que, assim como eu, milhares de jovens devem se sentir perdidos em determinado momento e até pensar que eles não podem ter um futuro bom porque não conseguem estudar e que aquilo é culpa deles, quando nem sempre é assim. E foi aí que eu me lembrei das milhares de mensagens que a gente recebe todos os dias no Aula Livre, no nosso canal, de diversos alunos que nos contam como a gente conseguiu ajudar eles a conseguirem atingir os seus objetivos. E aí, depois de 4 anos, eu consegui entender uma lição muito importante que a vida vinha tentando me ensinar e eu não estava conseguindo entender nesse momento. É que quanto mais a gente divide o conhecimento, mais a gente multiplica transformações. Muito obrigado a todos vocês.